Salve, salve galera do nono ano. Vamos lá, né? Dar continuidade. Hoje a aula é de biologia, tá certo? E o que a gente vai abordar vai ser o tema evolução, conceitos e evidências, tá bom? Então, aqui dando início ao assunto, o que é evolução? Então, segundo, né, o darwinismo, é o processo que, ao longo de sucessivas gerações, leva à diferenciação de espécies, determinado, né, por mutações genéticas e por seleção natural. Esse aqui é o conceito que vocês vão encontrar no dicionário, tá? Então, evolução é um processo de mudança, né, que vai diferenciando, né, as espécies, os seres vivos. Muito bem, mas nem sempre foi assim. Então, fazendo um breve histórico sobre o pensamento evolutivo, sempre foi da curiosidade humana entender de onde o ser humano veio, para onde ele vai, né? E essas perguntas sempre atormentaram a cabeça do pessoal desde a antiguidade até hoje, certo? Então, a princípio, acreditava-se no fixismo. Eu devo ter comentado com vocês na aula, né, mas aqui para reforçar e dar continuidade. Então, de acordo com o fixismo, os seres vivos pertenciam a grupos fixos, que não sofriam mudanças. Eram criados por um ou mais entidades sobrenaturais. Então, eles acreditavam que tudo que existia no mundo vivo não sofria mudança, né, mutações, e que seria feito, né, seria obra de entidades sobrenaturais. E, de acordo com esses pensamentos, né, o homem ele aparecia como uma espécie superior às outras. Ou seja, de acordo com esses pensamentos, acreditava-se que primeiro era Deus, depois os anjos e depois os seres humanos, né? E que o ser humano, né, no caso o homem, ele é mais próximo da perfeição de Deus. Já Aristóteles dizia que os indivíduos eram diferentes expressões do mesmo tipo e as variações entre eles eram imperfeições na impressão da ideia. Ou seja, a ideia inicial seria um criador e as diferenças que ocorrem entre os seres humanos, entre uns e outros, seriam diferenças de impressão, tá? Olha só que ideia cabulosa. E as espécies eram fixas desde sempre. Por isso o termo fixismo. Aqui fazendo uma relação de fixismo com criacionismo, porque essas duas palavras elas caminham juntas. Tanto que a origem do homem, de acordo com a Bíblia, ela também coloca, né, como uma criação divina perfeita. Ou seja, o ser humano é perfeito, foi criado por Deus perfeito e por isso que ele é o máximo de todos os seres vivos que existem na Terra. Bom, mas no século XVIII, o fixismo começou a balançar junto com o criacionismo. Por quê? Começou a surgir questionamentos, né? Então o fixismo e o criacionismo começaram a ser questionados devido a novas evidências e estudos científicos, né, que começaram a ocorrer naquela época. Então já começou-se a questionar a questão da origem ser fixa ou de ter um criador que teria criado tudo que existia, principalmente os seres vivos, tendo o ser humano como o máximo da criação. Bom, o fixismo, então, ele começou a ser contestado. E um grande nome, né, não só ele, né, mas é um dos nomes que eu vou abordar, o Lamarck, ele que era zoologista e botânico, né, um francês, ele propôs 3 leis fundamentais. A primeira lei, né, contestando o fixismo, a primeira lei diz que a questão do uso e desuso. Ou seja, quanto mais um ser vivo usa um membro, mais ele desenvolve, quanto menos usa, menos desenvolve. Ou seja, poderia ter variações em relação a isso. Ele disse também que os seres sofrem adaptação ao meio, ou seja, o meio ambiente teria interferência na vida, né, no desenvolvimento de uma espécie, de um ser vivo. E a questão da hereditariedade dos caracteres adquiridos, onde ele dizia que os caracteres que um ser vivo adquire, ele passa para o seu descendente, tá? Então a importância do Lamarck, ela é relacionada, né, como um dos primeiros defensores do transformismo,
tá? Então, primeiro fixismo, depois criacionismo, né, que os dois acabam caminhando junto, e aqui a linha de contestação do transformismo, ou seja, os seres sofrem transformação, eles não são fixos, certo? Ou seja, né, a frase dele que os seres vivos modificam-se através dos tempos. Muito bom. Bom, aqui as leis do Lamarck novamente, então como eu já falei, a lei do uso e desuso, uso frequente e hipertrofia, pensando principalmente em musculatura no corpo, né, de um organismo, e o desuso, atrofia. Aqui a gente tem um exemplo da girafa, de acordo com Lamarck, e aqui cabe bem essa primeira lei dele. Por quê? Ele dizia que a girafa tinha pescoço curto na sua totalidade e que elas se alimentavam de grama, né, as gramíneas ali do chão. E por algum motivo, uma seca, um tempo que ficou prolongado sem chuva, faltou alimento no chão. Então, o que essas girafas fizeram? Elas começaram a comer as folhas das árvores. E comendo a folha das árvores, elas precisavam esticar o pescoço, e cada vez esticando mais, ela tinha o pescoço aumentado, aí ela tinha um filhote, o filhote nascia com o pescoço um pouquinho maior, aí esse filhote fazia força também para comer, o pescoço esticava, aí ele tinha filho também, o filho nascia com o pescoço um pouco maior, e ao longo de sucessivas gerações, né, o pescoço da girafa aumentou. Então, essa é a primeira teoria dele, lei do uso e desuso. A gente não está falando que ele está certo ou errado, só estou comentando a teoria dele. Depois, adaptação ao meio. Justamente, se o animal ele tinha uma dificuldade, de acordo com Lamarck, então ele se adaptava à situação existente. Então, ele se modificava de acordo com o meio. E por último, a transmissão das características adquiridas. Já que ele adquiriu uma característica, então ele transmite essa característica, tá? Então essas três leis do Lamarck, elas vão ser contestadas, depois elas vão cair, porque não faz o sentido, né? Não é verdadeira, mas tem a sua importância devido aos primeiros questionamentos. Foi um dos primeiros que questionou e propôs algumas leis, tá? Depois do Lamarck vem o Darwin. Aí sim a coisa começa a ficar diferente. Por quê? O Darwin traz um mecanismo evolutivo. E o Darwin publica um grande livro, né, de grande importância, que é a Origem das Espécies. E nele continha anos de estudo e suas ideias a respeito do mecanismo de transformação das espécies. Então aqui é um livro completo, com anos de estudo, muito mais, digamos, forte, com mais evidências e provas do que o Lamarck, que era mais restrito ao estudo que ele fazia. Então o Darwin ele teve a oportunidade de trabalhar de fato e vivenciar e conhecer vários locais, vários continentes. E, de acordo com o Darwin, todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Ou seja, todos os seres que estão vivos num determinado momento, eles têm uma descendência, uma ancestralidade. Então sempre tem um outro. Então isso desmonta a ideia de que os seres vivos são fixos. E aí entra a teoria dos tentilhões, onde diz, né, de acordo com a teoria, que hoje também já é aceita, que a partir de um ancestral, que seria a bolinha verde aqui embaixo, você tem toda a variação de bicos de tentilhões de acordo com a imagem. Então todos esses passarinhos, eles são aparentados com a modificação do bico. E o Darwin percebeu que, de acordo com o bico, ele tinha um tipo de alimentação, tá? Então ele vivia no ambiente porque o ambiente tinha condição para ele viver, não que ele se modificou para viver naquele ambiente, tá? Então o Darwin ele coloca como principal agente de modificações a ação da seleção natural sobre as variações individuais. E isso quer dizer o quê? Que os seres vivos eles têm variações. E isso é natural, cada um nasce de um jeito. Só que de acordo com o ambiente, uma variação pode ser favorável e os seres continuam vivendo. Só que num determinado momento pode ser que essa variação ela não seja selecionada e os seres não permanecem, tá? Mas isso ainda vai ser assunto para mais aulas.
Vou aprofundar ainda mais nos próximos capítulos, porque vai tratar bastante de Darwin e Lamarck. Então, Darwin e Lamarck, sobre os pescoços da girafa, o que eles falariam? O Lamarck iria dizer então que a girafa foi esticando o pescoço para comer e foi ficando com o pescoço cada vez maior e passando isso para os filhos, e os filhos chegaram num ponto, né? Filho, neto, foi chegando na reprodução com o passar do tempo, ficou com o pescoço grande. Ou seja, a girafa necessitou se adaptar ao meio em que ela estava. Então, a lei do uso e desuso. O Darwin falaria o contrário, né? A fala dele é contrária a essa do Lamarck, porque o Darwin ia falar: no meio tem girafa do pescoço curto e tem girafa que nasceu com alteração. E ela tem um pescoço comprido por alguma alteração que ela nasceu, que seria as variações. E num ambiente sem alimento no chão, quem vai ter mais chance? A que tem pescoço maior, que come no alto, ou a do pescoço curto, que não vai conseguir alcançar? Lógico que é a do pescoço maior que consegue comer no alto, porque o alimento ainda está na folha das árvores. No chão, a seca chega primeiro para as gramas, né? Para as gramíneas. Então a girafa que tem pescoço curto, que não tem alimento no chão, ela também não consegue comer no alto. Então essa girafa, o meio está fazendo a seleção dela para não continuar. E isso é a seleção natural do Darwin. Então sempre que vocês ouvirem seleção natural, é Darwin. Sempre que ouvir lei do uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, e que os seres se transformam de acordo com o meio, aí vai ser o Lamarck, tá? Então, nessa aula, por enquanto é isso. Vai ter a segunda já na sequência. Acompanhem e até a próxima, galera.